Tive um sinistro de indenização integral no meu seguro de automóvel. Quanto eu vou receber de indenização? Olá, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Hoje a gente responde essa pergunta. Os sinistros de indenização integral podem ocorrer em duas situações: nas situações de roubo ou furto sem localização do veículo ou nas situações de perda total, que é quando o orçamento do reparo do veículo é igual ou superior a 75% do valor do veículo. Nessas situações, o proprietário segurado vai receber indenização integral, mas qual o valor dessa indenização? Para te responder, é preciso eu explicar primeiro que existem valores que vão somar a essa indenização e existem valores que vão ser deduzidos dessa indenização. Eu vou começar explicando os valores que somam. O primeiro passo é saber se você contratou a cobertura de casco a valor determinado ou a valor referenciado. A mais comum, por ser mais em conta, é a valor referenciado, mas também existem situações de valor determinado, por isso é importante falar aqui. Valor determinado é muito simples, vai constar um valor fixo que você negociou com a seguradora na sua apólice. Aquele é o valor de referência base para sua indenização integral. Já valor referenciado é aquela situação em que é utilizada uma tabela de referência, no caso a tabela FIPE, para o cálculo da sua indenização integral. Você contratou um percentual que vai ser aplicado sobre o valor do seu veículo naquela tabela e aí você vai saber qual o valor base da sua indenização. A tabela FIPE é uma tabela nacional de preços médios de veículos e ela é atualizada mensalmente, portanto, os valores dos veículos variam conforme o tempo passa. Atualmente, as seguradoras vão pegar sempre a tabela FIPE do mês em que ocorreu o evento de sinistro e não necessariamente o mês em que foi liberado o pagamento da sua indenização. Então, por exemplo, suponha que o seu sinistro aconteceu em janeiro, no finalzinho de janeiro, mas a liberação do pagamento foi feita em fevereiro, a seguradora vai usar como referência a tabela FIPE de janeiro e não de fevereiro. É importante mencionar isso porque antigamente as seguradoras usavam a tabela FIPE do mês da liberação do pagamento, mas isso mudou com a circular 639 de 2021. Você pode fazer essa consulta da tabela FIPE no site da FIPE. Então, por exemplo, se você contratou 90% da FIPE, você vai pegar 90% e multiplicar pelo valor da FIPE do seu carro no mês da ocorrência do sinistro. Se você contratou 100% da FIPE, você vai pegar 100% e multiplicar pelo valor da FIPE no mês de ocorrência do sinistro e assim por diante. Um outro fator muito importante para apólices contratadas a valor referenciado é nos casos de veículos 0 km. Quando você faz a contratação do seu seguro, você tem a opção de contratar uma cobertura opcional chamada valor de 0 km. Ela garante que durante 12 meses vai ser garantido o valor de um 0 km e não de um seminovo, um usado da tabela FIPE. Caso você tenha contratado essa cobertura, você vai aplicar o percentual contratado da tabela FIPE sobre o valor de um 0 km da FIPE e não de um usado. É possível fazer essa consulta no site da FIPE também. Ok, você já sabe como funciona nos casos de contratações a valor determinado e no caso de contratações a valor referenciado. Agora vamos falar dos outros valores que podem ser somados à sua indenização integral mediante a contratação de coberturas adicionais. A primeira delas é a despesa extraordinária. Cada seguradora tem uma regra para essa cobertura adicional e opcional. A Porto Seguro, por exemplo, dá a opção de contratar despesas extraordinárias de 1% a mais aplicado sobre o valor da indenização integral. Mas cada seguradora tem a sua regra para despesa extraordinária, por isso é necessário consultar nas suas cláusulas contratuais ou com o seu corretor de seguros. Um outro valor que pode ser adicionado à sua indenização integral caso você tenha contratado porque é opcional: cobertura para blindagem, kit gás, taxímetro, equipamentos especiais para PCD, entre outros. Nessas coberturas, você estipula uma verba específica para esses equipamentos e no caso de indenização integral, a seguradora vai somar esse valor à indenização integral do veículo. E por fim, uma última cobertura que adiciona valor à sua indenização integral é a cobertura de lucros cessantes, destinada para veículos de uso comercial, como táxis, motoristas de aplicativos, representantes comerciais, etc.
Eu não vou entrar em detalhes nos lucros cessantes porque nós temos vídeos que explicam especificamente como funciona essa cobertura. Dá uma olhada aqui no canal. Tudo isso diz respeito às coberturas que somam valores à sua indenização integral, mas também existem coisas que deduzem valores da sua indenização integral. Quais são elas? Primeiro, existem parcelas a serem pagas da sua apólice? Você ainda não quitou o seu seguro? Para receber a indenização integral, é necessário ocorrer a quitação da apólice. Portanto, a seguradora vai ver quanto existe ainda a pagar do seu seguro e vai descontar da indenização integral. Por exemplo, eu tenho um seguro que custou R$ 1.500. Eu ainda tenho R$ 500 a pagar porque não venceu ainda essas parcelas. Ocorreu a indenização integral. Ela vai descontar esses R$ 500 restantes da minha indenização integral antes de me fazer o pagamento. Outros valores que vão ser descontados da sua indenização integral, caso eles existam: multas em aberto, IPVA, DPVAT pendentes. Qualquer pendência relativa a esse veículo vai ser quitada primeiro para depois você receber a indenização integral. A seguradora pode propor de ela quitar esses valores e descontar da sua indenização, ou então pedir para que você quite esse valor e ela te pague a indenização sem descontá-los. Uma pausa, tô diferente porque eu tô acrescentando aqui uma informação que eu tinha esquecido de gravar no vídeo original. Além disso tudo que pode ser descontado da sua indenização integral, tem uma outra situação extremamente comum, que eu não sei como é que eu deixei passar batido, que é a situação em que o seu carro é alienado, financiado, consorciado, etc. E ele ainda tem um saldo devedor, ou seja, você ainda não quitou a dívida daquele veículo. Neste caso, além de descontar tudo isso que eu estou falando, a seguradora também vai ter que descontar o saldo devedor para que ocorra a baixa do gravame desse veículo, ela possa transferir o salvado para ela e então te pagar o restante da indenização, descontado o saldo devedor. Existem outros caminhos além desse que a gente já explicou aqui no canal, como, por exemplo, você quitar o saldo devedor e receber a indenização sem o desconto desse valor, ou ainda fazer a substituição de garantia, mas eu explico isso em outro vídeo. De toda forma, o que você precisa saber é, se o veículo é alienado, é necessário que o saldo devedor seja quitado de alguma forma, seja por meio do desconto da indenização, seja por meio de um pagamento seu com recursos próprios, seja por meio da substituição de garantia, para que a seguradora libere a indenização integral para você. Agora vamos de volta para o vídeo original. Uma observação muito importante com relação à indenização integral e descontos. Não existe desconto de franquia em sinistros de indenização integral. Portanto, pode descontar multa, IPVA, DPVAT, valores pendentes da apólice, mas franquia, não. Uma outra dúvida que pode existir caso você tenha um veículo com isenção tributária, por exemplo, para pessoas PCD. Atualmente, os contratos de seguro prevêem que, no caso de indenização integral de veículos com isenção tributária para PCD, IPI e ICMS, a seguradora se responsabiliza pela quitação desses impostos. A pessoa tem apenas que recolher as guias e enviar essas guias para a seguradora fazer o recolhimento. Outra dúvida que pode surgir: eu tenho acessórios no meu carro que eu não coloquei no seguro. Por exemplo, um equipamento de som, por exemplo, um kit gás que eu optei por não contratar a cobertura, assim por diante. Se você não contratou a cobertura, você não vai ter indenização integral por esses bens. Mas no caso de perda total por colisão ou alguma coisa do tipo, em que existe a possibilidade de tirar esse equipamento, a seguradora é obrigada a tirar esse equipamento e devolver para você, porque ele não está incluso no seguro para ser indenizado. Então, um exemplo aqui, a gente tinha um segurado que tinha um kit gás, mas não fez cobertura para o kit gás do veículo. Ele sofreu uma perda total depois de uma enchente e recebeu a indenização integral da seguradora. A seguradora fez todo o processo de pagamento para ele, além de retirar o kit gás e devolver para ele, porque o kit gás não estava incluso no seguro. Então aqui a gente deu conta de tudo que é adicionado e tudo que é deduzido da sua indenização integral. Você já sabe mais ou menos como vai funcionar se você for receber esse valor da sua seguradora. Outros dois detalhes que vale a pena mencionar é o seguinte: sempre que você recebe a indenização integral da seguradora, o que está acontecendo é a transferência de propriedade do salvado, da sucata daquele carro, para a seguradora, mediante o pagamento da indenização para você.
Portanto, o salvado, o seu carro, vai passar a ser da seguradora depois que você receber a indenização integral. Não tem como receber a indenização e ainda assim ficar com o veículo. E um outro detalhe importante é o prazo para pagamento dessa indenização integral. A seguradora tem até 30 dias para pagar, contados a partir da entrega da documentação pelo segurado. Portanto, entregue o quanto antes os documentos para a seguradora para receber o quanto antes a sua indenização. Por hoje é isso, eu espero que tenha ajudado. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir e pedir a sua cotação de seguros com a gente, no link ou no WhatsApp que consta aqui na descrição. Muito obrigada e até a próxima!